Bom dia! Depois de um longo e tenebroso inverno, eu voltei com a disposição renovada para fazer um vídeo ao vivo, depois de, acredito que vários meses. E o canal Filósofo Urbano está lá no YouTube e eu convido você a dar um pulinho lá, viu? Já tem mais de 1.500 visualizações e muitas mensagens, reflexões, provocações para você aprender a pensar a vida, a existência, a fé, pensar a sua esperança, pensar aquelas coisas que circundam a sua vida, aquelas coisas que podem ser transformadas da dimensão da divergência para a convergência e você se potencializar diante das aflições para que você conquiste um amparo para a tua alma e não deixe a tua vida à deriva. Pensar produz isso. Pensar a vida, pensar Deus, esse Deus que sempre nos pensa ou está pensando em nós, nos ama e tem um propósito intencional na vida de todos. É algo que é uma loucura. Imagine você pensar que existe um Deus pessoal, um Logos, né? Um Deus vivo, pessoal, racional e que tem tudo organizado, tudo planejado, tudo intencionalmente bem esquematizado, limitado para cumprir um propósito. E essa realidade única a gente não consegue alcançar, mas pela fé nós nos aproximamos desta profunda verdade absoluta, principalmente para aqueles que descansam nas promessas de Deus. Na verdade, existe uma incógnita muito grande diante dessa sujeição e subserviência que o homem tem à sua inteligência, porque ele é refém dela. A nossa inteligência, ela sempre está produzindo provas e também dúvidas. Provamos e duvidamos, duvidamos e provamos, e assim vai a ciência. Mas aquele que anda pela fé, ele aprende a viver a vida como realmente deve ser vivido. A Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Significando então que, na verdade, a fé ela produz um relacionamento com Deus. Quando Deus convidou Abraão para seguir rumo a um plano que Deus tinha para Abraão e para sua geração, ele queria, antes de tudo, um relacionamento e revelar-se ao homem e na história com o propósito de uma grande visão para o homem. Na verdade, sempre foi assim. E em Romanos capítulo 8, se você ler do versículo 31 até o versículo 39, você vai encontrar a palavra de Deus nos levando a uma reflexão, pensando que aqueles que creem em Deus, aqueles que estão debaixo do cuidado de Deus, aquele que sabe que Deus tem pensamento de vida para ele, essa pessoa vai aprender a viver diante de todas as oscilações, todas as instabilidades, todas as ameaças que o mundo apresenta e que a própria existência traz, angustiando ao homem e muitas vezes o apavorando e o deixando assombrados, né? Como foi o caso daqueles discípulos quando estavam no barco e a tempestade veio e a Bíblia fala que eles estavam aterrorizados. E Jesus naquele momento, então, ele acalma o mar e ele chama aqueles homens de pouca fé. Por quê? Porque se você confia, se você crê em Deus, se eu creio em Deus, o temor repentino, aquele que nos visita no momento que nós não estamos na vigília,
ele é real, ele pode acontecer, mas a permanência desse medo, dessa instabilidade, dessa insegurança, pode ser fruto de uma incredulidade, de uma falta de relacionamento com este Deus que tem poder para realmente cumprir tudo que ele prometeu. Mas a palavra de Deus diz assim em Romanos capítulo 8, versículo 31, eu gosto de todo o capítulo, na verdade, se você fazer a junção do contexto e é esta grande verdade, você vai ver que Deus é um Deus de ação, um Deus presente na vida do seu povo e daqueles que invocam o seu nome. E Paulo, ele escrevendo, ele diz assim, que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele faz em referência a toda aquela condição fragilizada de uma natureza em que foi dominada pela vaidade, em que toda a criação gemendo, e o homem também, mesmo que tenha as promessas, às vezes ele se vulnerabiliza, ele fica vulnerável, né? Ele fica dentro de uma vulnerabilidade, uma coisa tremenda, porque a estrutura nossa é pó. Então ele disse, diante de todas essas coisas, tanto essas grandiosas em que Deus ele participa conosco, mas também tem momento, parece que estamos sozinhos, abandonados, porque para o homem crescer, ele precisa se dispor daquilo que Deus lhe deu, porque a vida é isso, você tem que viver a tua vida e convidar Deus para participar dela. Diante de toda a certeza que o Espírito de Deus está em nós e que ele confirma dentro de um intercâmbio relacional e presente interativo de que nós somos realmente guiados pelo Espírito dele, que somos filho dele, que somos herdeiro dele, segundo Romanos capítulo 8, e que nós não temos nenhuma condenação. Então Paulo disse assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas todas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maravilha! Aquele que não poupou seu próprio filho, o entregou por nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? Se o melhor Deus entregou por nós, imagine agora. Não teremos falta alguma, porque o Senhor é o meu pastor. E nada me falta, porque ele completa tudo. E Paulo continua dizendo assim, ele nos dará, porventura, graciosamente todas as coisas? Certamente, a fé nos garante isso. Nós temos o selo da promessa, o Espírito Santo da verdade, o Consolador, o Paráclito, aquele que pega do outro lado e nos ajuda na caminhada em direção rumo à eternidade. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem está do nosso lado é Deus, é o Senhor. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós precisamos aprender a pensar a nossa fé, a configurar esta fé de tal maneira, nessa instância espiritual, sobrenatural, internalizar esta verdade, para que a gente não sofra diante de um apagão, de uma pressão do mundo, ou de um vírus. Você tem que vigiar os dados que você coleta através da tua investigação e que edifica a tua fé, porque pode vir vírus. Esse vírus ele pode fazer com que você venha deteriorar a tua esperança, a tua fé, as más conversações, os maus costumes. Você tem que aprender, olha que a Bíblia diz, é Cristo que está à direita do Pai, intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Aquele caminho apertado que estamos passando por ele e que não tem como ser evitado? Não, nada nos pode separar. Será a tribulação? Não. Muito pelo contrário, em Deus a palavra diz que a tribulação produz paciência, perseverança.
O vale pode ser de sombra da morte, mas Ele está conosco. É a Bíblia que afirma isso no Salmo 23. A tribulação de maneira nenhuma. A angústia. O homem é um ser de angústia. Porque seus desejos não podem ser supridos, porque ele deseja mal, pensa mal, quer mal. E Deus sabe disso, então ele freia, ele contém aquilo que pode destruir o homem. Desde que esse homem tenha temor a Deus, quantos livramentos Deus dá ao seu povo, a muitos servos seus, porque tem temor e tremor diante desse Deus. A angústia não, a perseguição, a fome, nudez, perigo, a espada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. É importante você pensar a tua fé, as promessas que você abraça, para que elas te motivem muito mais a ter uma vida de relacionamento com Deus e com o seu povo. Valorizar esta fé tão preciosa, provada pelo fogo, que redunda em louvor após a provação. E isto é a certeza que nós podemos ter e descansar nela. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, às vezes numa condição exposta e limite. É quando nós podemos perceber a graça e a misericórdia de Deus. É muito importante você entender que Deus tem seus métodos para trabalhar a fé do povo dele. A maior universidade que Deus construiu para ensinar o seu povo foi o deserto. Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Bíblia quer dizer que Deus tem um poder tão infinito, Ele tem uma onipotência capaz de transformar aquilo que é aparentemente uma derrota, uma grande vitória para a tua vida, potencializar você, encontrar ouro no meio de escórias. E nós precisamos entender que às vezes estamos em situações limites e Deus manda o livramento. Deus abriu o mar, o rio Jordão. Deus conteve Abraão na expressão máxima da sua fé quando ele percebeu que a obediência estaria ali como primícia da sua fidelidade. Deus então contém Abraão e disse: agora vejo que tu temes a Deus. Deus quer sentir que você tem temor a Ele, perceber isso para que Ele te dê o livramento necessário e você entenda então que você pertence a Ele. Diante de tudo aquilo que se apresenta diante de nós, angústia, tribulação, nudez, perigo, espada, ou às vezes até sendo conduzido como que diariamente ao matadouro, uma situação desesperadora, nós temos que tomar posse desta grande verdade que está no versículo 37 do capítulo 8 de Romanos. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. O povo de Deus não é um povo que é apenas vencedor, mas é mais do que vencedor. Sabe o que significa isso? Uma vitória completa. A palavra grega ela é composta de um significado que sobrepuja apenas a uma conquista, mas é algo que você conquista e desfruta, porque é diferente. Você conhece muito bem a história daqueles que às vezes plantam e não desfrutam dela. Porque essas pessoas elas não colhem o esforço da sua fé porque elas não entendem que a vitória é completa. Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai perceber que foi do agrado de Deus permitir que muitos morressem na promessa sem alcançar
a plenitude, porque foi dele prover para nós. E junto com eles, então, desfrutaremos de toda a plenitude da promessa de Deus. E aqui, então, a palavra diz que, por meio daquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores. Eu quero dizer para você que a tua segurança não está no quanto você ama a Deus. Não é o quanto você ama Ele de paizinho, de papai, aba pai, o quanto que você, às vezes, se sente uma pessoa tão espiritual, cheia de fé, uma pessoa tão pura. Não. A certeza da tua vitória e da minha vitória é tanto do amor de Deus que Ele tem por nós. Se tem uma das coisas que durante todos esses 43 anos de vida com Deus, debaixo da graça e misericórdia, todo dia clamando e pedindo a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Lance sobre mim tua graça e misericórdia. Sempre a certeza de que o amor de Deus é que é um amor completo. Provado através de ações, de atos de socorro. Isso é maravilhoso demais para mim. Quando eu me vejo sendo amado pelo Criador, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que deixou o manual para que o homem se oriente, como uma bússola para encontrar a verdadeira vida no seu Filho Jesus. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta certeza que somos amados por Deus é a garantia da salvação que Ele nos deu através do seu Filho Jesus. Porque Deus prova o seu amor para conosco, está em Romanos capítulo 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco em que nos deu o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Mesmo sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Veja que maravilha que é as promessas de Deus. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E agora Paulo, ele vai aprofundando mais, ele leva o discurso para uma dimensão em que você não pode alcançar e nem eu, mas ele vai nos trazendo aqui algumas realidades que nós não conseguimos experimentar, e quando experimentamos na prática, nós não temos consciência dela, nem no nascimento e nem da morte. São coisas intransponíveis, transcendentes, que nós não podemos alcançar. E Paulo então começa a descrever: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Ninguém explica a morte, ninguém explica a vida. Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, tem o Evangelho sintetizado para que você entenda e tome posse daquilo que a tua vida mais precisa, a tua alma anseia, é carente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. A intensidade foi algo que nós não conseguimos alcançar. De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e não entre em condenação. Que Deus nos abençoe. Ande como uma pessoa mais do que vitoriosa, na certeza de que o amor de Deus nos dá esta garantia. Que Deus nos abençoe e que Deus confirme sobre nós e tenha misericórdia de nós. Sempre esta certeza, em todos os momentos
da nossa vida.